Olá, eu me chamo Matheus, eu tenho 27 anos, eu sou evangelista nas plataformas. O Espírito Santo me pediu para fazer esse vídeo com vocês. Então vamos lá, calma lá. Hoje iremos falar da história do Leviatã. Isso mesmo, da história do Leviatã, um terrível monstro da Bíblia Sagrada, que é mencionado na Bíblia Sagrada. Você já ouviu falar da história do terrível história do Leviatã, do monstro Leviatã? É uma pergunta. Se não, fica comigo que eu vou te contar esta história. Mas não fique com medo, tá bom? Você vai entender melhor. Mas antes eu confesso que eu nunca tinha ouvido esta história. Meus caros e amados irmãos. O Espírito Santo quem me disse, aí eu resolvi pesquisar. Mas então vamos lá. Quem foi esse terrível monstro que é mencionado nas Escrituras Sagradas? Ele foi um monstro criado por Deus, quando Deus criou os anjos. Os anjos foram criados antes de nós. Fala amém, irmãos. Há uma teoria que Deus que criou os anjos. Mas a Bíblia não fala nada a respeito. Mas eu também creio nessa teoria. Inclusive o próprio Espírito Santo me disse isso. Também já vi alguns pastores falarem sobre isso, a respeito disso. Mas enfim, vamos voltar aqui para o que interessa, para a história do Leviatã. Fala amém, irmãos. Teoria que para alguns possa ser absurda. Bom, voltando aqui para a história do Leviatã, ele foi criado por Deus, mas ele fez parte dos anjos que se rebelaram contra Deus, junto com Satanás, que está em Apocalipse 12:4. Tem vários versículos do Antigo Testamento também que falam sobre Satanás ter sido derrubado do céu, né, que são melhores que o do Novo, inclusive. A explicação. Vamos ver do Apocalipse mesmo. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Tá pensando o seguinte, tá falando de estrela aí, Mateus? Pois é, essa estrela aqui é como se estivesse falando com parábolas, né? Um enigma, né? Na verdade, são anjos caídos. Também está escrito em Apocalipse 12:7-9. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e os seus anjos revidaram. Estes, porém, não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. Então o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados na terra. O profeta Isaías profetizou a derrota de Satanás na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. Fala amém. Irmãos, inclusive lá está melhor explicado do que no Apocalipse. Fala amém. O Leviatã fazia parte destes demônios que faziam parte do céu, que antes eram anjos, depois viraram demônios, porque viraram anjos caídos. Miguel e seus anjos derrubaram do céu esses anjos caídos. Isso significa que Miguel e os anjos de Deus são mais poderosos que Satanás e seus demônios. Não precisou do Rei dos Reis lutar a batalha, que é Jesus de Nazaré. Jesus é ainda mais poderoso que todos eles. E ele está acima de todos. Mas não foi necessário ele lutar a batalha. Não foi necessário ele enfrentar o Leviatã. Só Miguel e seus anjos foram capazes de derrotar este monstro asqueroso e terrível, segundo as escrituras sagradas. Ele foi lançado nas profundezas do Leviatã e está lá até hoje, esperando a ira de Deus cair sobre ele. Ele será derrotado por Behemoth, que é um anjo de Deus, que é tão grande e supremo quanto o Leviatã, tão poderoso quanto o Leviatã. A única missão de Behemoth será morrer junto com Leviatã, matando ele. Há uma teoria que o Leviatã estivesse no Brasil, nas profundezas do mar. Parece que tem um demônio muito poderoso que atua no mar do Brasil, mas que ninguém nunca viu por ele ser um ser espiritual. Mas também há relatos de pessoas que juraram vir parte do corpo do Leviatã, não só no Brasil, mas em outras regiões de nosso planeta. Eu vi 17 vídeos que falavam da história do Leviatã. E 90% dos vídeos falavam do que eu estou falando para vocês. Isso mostra que foi um pouco difícil fazer este vídeo. E eu queria pegar o máximo de informações possíveis para passar para vocês. E eu fiquei apenas com as confiáveis e descartei as ruins. E que não são confiáveis, tá bom? Então você que está gostando desse vídeo, deixe o seu like. Será de suma importância. Não vou te pedir nada, apenas que você deixe o seu like. Nada mais fora isso. Isso é de extrema importância de você deixar seu like.
para que a plataforma que você esteja vendo o vídeo recomende para mais pessoas o vídeo, tá bom? Nós vamos ver o que a Bíblia menciona sobre o Leviatã. Primeiro eu falei com vocês dos vídeos que eu assisti. Agora vamos ver o que a Bíblia menciona. Mas antes, vamos ver o que o profeta Isaías profetizou sobre o Leviatã. Isaías capítulo 27, versículo do 1 ao 4. Isaías 27, do 1 ao 4. São várias vezes para fixar na sua mente. Isaías 27, do 1 ao 4. Diz assim: Irmãos, naquele dia o Senhor castigará com sua dura espada. Grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa. E matará o dragão que está no mar. Era o versículo 2. Para melhorar a sua compreensão, depois eu vou explicar tudo de uma vez, tá bom? Que é normal aqui, né? No canal eu vou explicar um versículo, depois o outro, fazendo assim, mas eu vou explicar tudo de uma vez, tá bom? Versículo 2. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo, versículo 3 já. Esqueci de falar. Em cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia te guardarei. Versículo 4. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Uma pergunta. A resposta aqui. Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Mas vamos para a explicação. Aqui o profeta Isaías fala que no momento certo Deus destruirá o Leviatã e o castigará com a sua ira, e que ele nos guarde do Leviatã, para que ele não faça nenhum mal para nós, para conosco. Fala amém. Isso significa que o Leviatã está preso e acorrentado. Depois eu vou ver um versículo que fala sobre isso. Dentro do mar, não podendo atacar ninguém e nem sair de lá. Isso significa que os relatos de quem viu o Leviatã são falsos, já que Deus prometeu nos guardar dele. Ele está acorrentado em algum lugar do mar e bem escondido para que ninguém o veja. Isso significa que quem deu estes relatos só deu para assustar as pessoas, para causar notícias falsas na internet. Então não acredite em tudo que você vê por aí nos noticiários, nas notícias, na internet. Evite de ver certas notícias que causem pânico e medo nas pessoas. E somente veja pastores confiáveis. Isso foi o próprio Espírito Santo que me pediu para falar com vocês. E Jesus disse na Bíblia, nos finais dos tempos teriam muitos falsos profetas e falsos cristos, que enganariam a muitos, e se possível até os escolhidos. Está em Mateus 22, 24. Mateus 22, 24. Nova versão internacional, NVI. É uma das mais confiáveis da Bíblia, inclusive. Eu fiz um short aqui no canal. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Aí tá vendo? Vai aparecer falsos profetas, falsos cristos, né, para enganar até os escolhidos, se possível. Né? Quer dizer que não é possível enganar a gente, que a gente tem o Espírito Santo, né, que nos revela, e também Deus não permite. Mas se dependesse deles, eles enganariam até nós, os escolhidos. Fala amém. Então, continuando aqui, vamos para mais 2 versículos que falam do Leviatã na Bíblia Sagrada. Agora se encontra em Salmo 104, versículo 26. Salmo 104, versículo 26. Salmo 104, versículo 26. Eu falei Salmo 104 de uma forma engraçada, né? Não sei se me acharam. Vamos continuar aqui. No mar passam os navios, e nele brinca o Leviatã, o monstro marinho que tu criastes. Aqui significa que ele está preso no mar, assim como o profeta Isaías falou. Este brincar, talvez você pense que ele seja manso e calmo, e que esteja solto, mas não. O diabo e seus demônios são traiçoeiros. Essa maneira de brincar seria para enganar as pessoas. A Bíblia fala que no final dos tempos o diabo vai se fazer de bonzinho, para enganar muitos. Então sempre desconfiem de pessoas boazinhas demais, que nunca dizem a verdade, que só tentam te agradar, para te prender ou te levar ao engano. Que Deus derrame sua Shekinah em nós. Agora, continuando aqui, vamos para o último versículo que fala do Leviatã, para encerrarmos o vídeo. O capítulo todo de Jó 41 fala do Leviatã. Vou repetir novamente, Jó 41. Jó 41. Para fixar na sua mente e na sua memória. Te convido a ler ele depois e a tirar suas próprias conclusões. Basta ler uma pequena leitura diária. Mas vou ler com vocês alguns versículos de Jó 41. Não vou ler todos para o vídeo não ficar longo demais. Que diz assim, alguns versículos que eu vou ler. Quando o Leviatã espirra, saem faíscas. Os seus olhos brilham como o sol ao amanhecer. A sua boca lança chamas. Não peguei do primeiro versículo não, viu, pessoal? Peguei aleatório mesmo.
e delas faíscas de fogo. O seu nariz solta fumaça, como a de galhos que queimam debaixo de uma panela. O seu sopro acende o fogo, da sua boca saem chamas. Ali todo o contexto, Deus começa exaltando o Leviatã, mas antes disso ele pergunta para Jó se Jó seria capaz de pescar o Leviatã, né, com, com um anzol, ou se ele iria servir o Leviatã. Deus vai exaltando o Leviatã, vai falando das características dele, e fala assim, não há nada maior que ele, né, Deus mesmo falando. Depois Deus continua exaltando o Leviatã, né, no finalzinho do capítulo. Estou resumindo o capítulo para você. Eu acabei lendo ele. Jesus exaltou o Leviatã, mostrando os poderes dele, falando de tudo que o Leviatã é incapaz de fazer. Mas no meio da história ele fala que ele é mais poderoso que o Leviatã. Aqui mostra a força do Leviatã, mas não temos que temê-lo. O profeta Isaías diz que somos guardados pelo sangue do Cordeiro. Fala amém. Somos guardados do Leviatã, e que no momento certo Deus irá destruí-lo. E como vimos, foi necessário apenas Miguel e seus anjos para detê-los. Imagina o Rei dos Reis, que é muito mais forte do que ele, que é o Senhor Jesus. Fala amém. Deus prometeu nos proteger do Leviatã. Então é isso. Que Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo do canal. Com muita força e alegria.